Boa tarde, eu sou a Luciana, professora da rede privada de São Gonçalo, onde trabalho com ensino fundamental. Até ano passado eu atuei como professora também na rede pública do município de Niterói, também com ensino fundamental. Hoje estou aqui como aluna do curso de especialização em ensino de matemática para apresentar o trabalho Sentimentos e Crenças acerca da matemática via desenhos, uma pesquisa com alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental, sob orientação do professor Humberto José Portolas. Gostaria de aproveitar para agradecer aos membros da banca por se disponibilizarem a estar aqui, avaliar o trabalho, além dos convidados aqui presentes, e o professor Humberto pelo empenho em me ajudar. Então a gente vai começar falando na motivação desse trabalho. Em abril de 2018, o professor Humberto ele assistiu um vídeo da professora Erundina Barbosa, de Brasília, um curso à distância promovido pela SBEM. Nesse vídeo, a professora mencionou que costumava pedir seus alunos da escola básica para que desenhassem qual é a cara da matemática. O objetivo é, através de desenhos, acessar atitudes, crenças e sentimentos desses alunos. Após assistir o vídeo, o professor Humberto decidiu fazer um teste com seus alunos do curso de bacharelado, licenciatura em matemática da UF, e depois com os alunos do Colune, com auxílio da professora Ana Paula. Então, daí surgiu a ideia de eu aplicar esse mesmo tipo de atividade com os meus alunos. Então, a pergunta que surge é: por que desenhos? Segundo os estudiosos, desenhos constituem uma modalidade de registro que as crianças frequentemente escolhem para comunicar suas experiências, sentimentos e crenças. Prova disso foi notícia algumas semanas atrás, as cartas escritas pelas crianças da Maré, não sei se vocês viram, onde elas, através de desenhos, elas descreveram a situação de medo e de violência que vivem no seu dia a dia. Desenhos têm sido usados historicamente em testes de inteligência, antropologia e psicologia. Nossa pesquisa ela foi realizada com alunos do 6º e 7º anos de duas escolas, uma de Niterói, outra de São Gonçalo, por meio de um questionário impresso, em 2 páginas que estão expostas aqui. O nome ele era opcional. Na primeira parte desse questionário, as crianças tinham que responder qual é a cara da matemática, fazendo um desenho, e depois explicar o desenho. Nessa segunda parte do questionário, a gente aproveitou para investigar o que é a matemática para esses alunos e ver a questão do uso da matemática por esses alunos fora da escola. A partir de agora, eu vou mostrar a distribuição desses alunos por ano de escolaridade, gênero e idade. A gente vê aqui que dos 82 alunos que participaram da pesquisa, 18 meninos e 19 meninas eram do 6º ano, totalizando 37 alunos do 6º ano. E 17 meninos e 28 meninas eram do 7º ano, totalizando 45 alunos do 7º ano. A gente pode observar aqui que enquanto no 6º ano o número de meninas e meninos estava equilibrado, no 7º ano havia um maior número de meninas. Aqui a gente tem a distribuição das idades desses alunos, variando de 11 a 16, A gente vê aqui que no 6º ano a maioria dos alunos tinha 12 anos e no 7º ano a maioria dos alunos tinha 13 anos. A gente vê também aqui a presença de um aluno no 6º ano com 16 anos, fora da idade. Então a gente vai agora começar a primeira parte da nossa apresentação, Qual é a cara da matemática para esses alunos? Observe que a maioria dos alunos levou a pergunta qual é a cara da matemática literalmente e exibiram caras esses desenhos. Dos 82 alunos que participaram da pesquisa, 56 desenharam uma cara. Então a gente vê aqui algumas das caras, exibidas por esses alunos. Fica até um alerta para o futuro,
que devido a gente tem que deixar mais claro, de acordo com a idade dos participantes, que essas aspas, elas representam uma metáfora, que não era necessariamente para ter uma cara no desenho, né? Então a gente vê aqui que a maioria dos alunos usou emojis para representar essa cara da matemática, né, que é uma coisa natural do dia a dia deles, está na mídia, está nas redes sociais. Então é natural, quando se fala em cara, que vem à cabeça deles, emoji. Embora aqui também a gente tenha a presença de outros tipos de cara, né? Vale lembrar que essa pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, né? Então, a categorização que nós vamos fazer aqui, ela é subjetiva, tá? Nós tentamos aqui categorizar esse tipo de expressão por meio dos desenhos, das explicações, né, dadas por esses alunos, né? Então, por ser uma subjetivo, outra pessoa pode ter um olhar diferente do nosso e categorizar uma mesma imagem de forma diferente, tá? Mas, de qualquer modo, os dados da pesquisa estão tabulados numa planilha, cujo endereço consta lá no texto do TCC. Então, quem não concordar com a nossa análise pode até lá pegar os dados brutos e fazer sua própria análise, tá? Enfim, a gente tem aqui o exemplo da cara feliz, a cara indiferente, a cara pensativa, a cara triste. Aqui a gente tem a cara que a gente classificou como ambígua, porque a gente vê aqui que é a cara de um demônio, né? Que é uma coisa negativa, que a gente considera negativa, mas aqui a gente tem a presença de uma auréola. Então, por isso que a gente categorizou como umbigo, é um anjo-demônio, né? E aqui a gente tem a cara assustada, que eu fiz o recorte do desenho, o personagem em questão estava despencando de uma montanha-russa. Por isso que ele estava assustado, né? Então, aqui a gente fez a distribuição da frequência absoluta dessas expressões. A gente colocou aqui todas as categorias que nós usamos. A gente vê aqui que a maioria dos alunos do 6º e do 7º ano usaram a expressão feliz, né? No 6º ano, aparece em seguida a expressão indiferente a triste, e no 7º ano aparece a expressão pensativa. As outras categorias que a gente usou foi ambígua, assustada, desconfiada e séria. Aqui foi a segunda classificação que a gente fez. A gente tentou categorizar o sentimento desses alunos por meio dos desenhos e das explicações dadas por eles. E a gente usou esses 4 atributos: positivo, neutro, negativo e ambíguo. Aqui a gente tem a distribuição da frequência relativa desses atributos. A gente vê aqui que 35% dos alunos do 6º ano e 31% dos alunos do 7º ano usou um atributo, uma imagem que a gente categorizou como atributo positivo, né? Mas o que seria uma imagem com atributo positivo? Que tipo de imagem é essa? Que tipo de explicação estava relacionada a essa imagem com atributo positivo? Então a gente aqui separou algumas justificativas, algumas explicações dadas por esses alunos. Então a gente vê aqui, porque a matemática é muito legal. Escreveu o aluno que a gente identificou como 611, né? Para não identificar os alunos, a gente colocou, né, por nome, fez a identificação por número. Então aqui, porque a matemática é muito legal, disse o aluno 611. O aluno 615 diz: a matemática faz você pensar bastante. Eu amo a matemática. Já o aluno 730, porque ela serve muito na vida. Agora aqui a gente tem a categoria neutro, que aparece em 27% dos desenhos dos alunos do 6º ano e em 38% dos alunos do 7º ano. E essas são as frases: os números são todos irmãos que se combinam. Matemática é que nem um jogo. Você tem que chegar até o topo para saber matemática. Eu fui imaginar e imaginei uma nota de 20. Aqui o atributo negativo, que aparece em 22% dos desenhos do 6º ano e 18% dos desenhos do 7º ano. As frases são: pois eu acho que a matemática é chata. A matemática, quando você não sabe, é uma montanha-russa. Pois quando você não sabe, entra em desespero e sua vida despenca.
Por último, nós temos aqui o atributo ambíguo, que apareceu em menor percentual nos 2 anos, né, de escolaridade. Aí tem aqui, a matemática é ruim e boa. Ela às vezes é legal, outras vezes é chata. Saber demais é perigoso. Eu gosto de matemática, mas me deixa enjoada. Aqui nós fizemos a distribuição de frequência relativa dos atributos de toda a imagem em relação ao gênero, tá? Por gênero. Aqui a gente tem referente à população do 6º ano e aqui a população do 7º ano. A gente vê aqui que no 6º ano, 33% dos meninos do 6º ano apresentaram um sentimento positivo em relação à matemática, 17% um sentimento que categorizamos como neutro, 28% negativo e 22% um sentimento que categorizamos como ambíguo. A gente pode observar aqui com essa tabela que as meninas elas são mais positivas em relação à matemática e os meninos já demonstraram um sentimento mais negativo em relação à matemática. Os meninos são mais negativos do que as meninas. Aqui nós tentamos destacar, por meio de um substantivo, o elemento que mais apareceu no desenho dos alunos, o elemento que mais se destacou em cada desenho. Então, os elementos que mais apareceram foram números, coração, monstro e interrogação. Nessa categoria outros, a gente tinha lá mão, sabonete, relógio, estrela, né, para representar aí essa matemática. Então a gente vê aqui que números é o elemento que mais apareceu, tanto no 6º quanto no 7º ano, e monstro, ele só apareceu no desenho dos alunos do 6º ano, né? Nenhum aluno do 7º ano representou a matemática com monstro. Aqui também nós fizemos a distribuição da frequência relativa desses elementos, né, por gênero. Então a gente vê aqui que no 6º ano o elemento que mais apareceu no desenho dos meninos foi números. Já no 7º ano o elemento que mais apareceu foi interrogação. A gente vê também aqui que nenhum menino usou coração em seu desenho e que aqui eu já até falei, né? Nenhum aluno do 7º ano usou monstro também em seu desenho. Aqui nós separamos algumas das imagens, dos desenhos feitos pelos alunos. Nesse primeiro desenho, a gente tem um desenho, uma imagem que categorizamos como positiva, né? Os elementos da imagem são números e não apresentou face. Nesse aqui, a gente tem um atributo também positivo. Os elementos da imagem são os números e a face a gente categorizou como expressão feliz. Nesse próximo nós temos monstros, que categorizamos como negativo, e as faces indiferentes. Nesse aqui a gente tem uma imagem que categorizamos como ambígua, porque ela diz que gosta muito da matemática e representa isso com o coração, mas também diz que é muito complicado e representa isso com uma face triste. Esse próximo, o elemento, que é a mão, e pelo que foi escrito, a gente categorizou como positivo. E diz o seguinte: para mim, é como se fosse uma mão, que você usa na vida toda. E por último, essa imagem que categorizamos como neutro, os elementos são os números e não apresentou face. Agora vamos para a segunda parte da nossa pesquisa. Aqui a gente vai trabalhar com os dados que obtivemos, né, com essa segunda parte do questionário. O que é matemática, né? Então, vamos lá. Vale lembrar que a concepção de matemática ela vem mudando ao longo da história. Por exemplo, para Aristóteles, a matemática é a ciência da quantidade. Já para Galileu Galilei, a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. Embora não exista uma definição que seja aceita universalmente,
Hoje, ela é descrita como uma ciência que investiga estruturas abstratas, que é criada por si mesma a partir de suas propriedades e padrões. Mas qual é a concepção dos alunos sobre o que a matemática é? Né? Então, a gente vai ver aqui agora algumas respostas dadas por esses alunos. É um monte de números, equações, problemas, contas e fração. O aluno 605 identifica a matemática com números e equações. Já o aluno 635 identifica a matemática com a matéria escolar. É uma matéria que requer muito esforço e pensamento. Agora, o aluno 711 define matemática como tudo e percebe sua importância. Matemática é tudo para a gente. Tudo que se vê é a matemática, como relógio, casas, balanças, etc. Se a gente viver sem a matemática, não vai ter nada ao nosso redor. O mundo não vai ser nada. Por isso, a matemática é importante para tudo. Aqui, nós fizemos agora, nós pegamos os substantivos que mais se destacaram agora nas definições, né? Então, a gente tem aqui números, matéria, coisa, tudo, dever e estudo. São os substantivos que mais apareceram. A gente vê aqui que no 6º ano, o substantivo que mais apareceu nas definições foi números, apertei errado, desculpa, foi números. Já no 7º ano, números e matérias aparecem empatados, né? E a gente pode ver aqui também que os substantivos tudo, dever e estudo só aparecem nas definições do 7º ano. Então, a gente colocou aqui algumas das definições dadas por esses alunos para justificar o uso desse substantivo. É uma matéria que envolve muito raciocínio e inteligência. É uma coisa que eu vou precisar no futuro. Tudo, mesmo sendo chato, porque a matemática é para a vida toda. Aqui, nós fizemos também a distribuição desses substantivos que aparecem, que se destacam nessas definições por gênero. A gente vê aqui que no 6º ano, as meninas do 6º ano, elas usaram mais o substantivo número do que os meninos. A gente vê também que o substantivo dever e estudo, que só aparece no 7º ano, dever, ele só apareceu nas definições das meninas e estudo só apareceu nas definições dos meninos. Aqui a gente também destacou os adjetivos que aparecem nessas definições. A gente vê aqui que útil é o adjetivo que mais aparece em ambos os anos escolares, tanto no 6º quanto no 7º. O adjetivo difícil apareceu mais nas definições do 6º ano e mais alunos do 7º ano classificam a matemática como sendo boa. E nenhum aluno do 6º ano considerou a matemática como chata. Agora a gente tem aqui a distribuição também dessa frequência por gênero, da frequência relativa desse adjetivo por gênero. A gente vê aqui que as meninas foram as que mais usaram o adjetivo útil. Então as meninas veem mais utilidade na matemática. O adjetivo difícil, ele apareceu no 6º ano mais nas definições das meninas. Já no 7º ano ele aparece mais nas definições dos meninos, né? E a gente vê aqui também que nenhum menino do 7º ano classificou a matemática como chata. Como chata não, desculpa, como boa. Agora a gente vai para a terceira parte da nossa apresentação. Uma das justificativas alegadas para estudar matemática é a sua utilidade, né? Então, aqui a gente vai ver qual é a posição desses alunos com relação à aplicação, como os alunos veem essa aplicação da matemática fora da escola. Então, dos 82 alunos que participaram da pesquisa, apenas um diz não ter usado o número fora da escola. As categorias que aparecem, o uso desses números é compra, contas e brincadeiras. A gente separou aqui algumas frases para demonstrar, né, essas justificativas. Compra, aparece aqui, ó, para comprar minha maquiagem, né, Humberto?
Para comprar minha maquiagem, não é qualquer coisa, é a maquiagem. No mercado, quando minha mãe compra 15 picolés de 1,50 ou na padaria, foi pão, mortadela, queijo e refrigerante. Aqui, o uso dos números nas contas, ajudar minha mãe a contar as dívidas. No ônibus, com o dinheiro, as urnas com os votos para presidente, etc. Por fim, o uso dos números nas brincadeiras. No queimado, para montar o campo. Em jogos, na maioria das vezes, o uso com o dinheiro de alguns jogos aleatórios. Mas, ultimamente, o uso com os pontos do jogo Superestado BTS. Agora aqui a gente tem o gráfico demonstrando a aplicação da geometria fora da escola. Aproximadamente 50% dos alunos do 6º ano dizem ter usado a geometria fora da escola. Já no 7º ano, a maioria, 91%, afirmam ter usado a geometria fora da escola. E o uso aparece aqui, né? Medidas, brincadeiras e dever. Apesar de dever estar relacionado com a escola, o dever de casa é feito fora da escola. Então, os alunos que marcaram essa categoria, eles obedeceram lá a pergunta, o uso da geometria fora da escola, né? Então, eles estão certinhos aí, estão dentro do padrão. Então, aqui a gente separou também algumas das justificativas. Esse aluno aqui, ele diz ter usado quando mediu o seu quarto para a mudança. Já esse aqui diz que estava olhando os skatistas e ouviu falar giro de 180 graus e ele entendeu o que era. Já o último aqui diz ter usado quando foi o médico e mediu sua altura. Agora o uso da geometria nas brincadeiras para medir um espaço para jogar um queimado, bandeirinha e etc. Jogando queimado, porque a bola é uma forma geométrica. Quando jogo bola, a bola é um símbolo geométrico. E aqui o uso no dever de casa, para passar dever para as minhas primas. Agora, finalizando essa terceira parte, né, da nossa apresentação, a segunda parte da nossa pesquisa, a gente tem aqui aplicações de gráficos fora da escola. A maioria dos alunos disseram ter usado gráfico fora da escola. E essa aplicação, ela se dá principalmente na política. Então, a gente colocou aqui duas frases. Na televisão, para coisas de política e etc. No gráfico de política, quem tem mais ou quem tem menos pontos. Nessa categoria outros, aparece aqui o uso na geografia, né? Na aula de geografia. Bateria, na bateria do celular, exemplo, 50%. E em jogos, para ver tabelas de jogo de futebol. Então, estamos chegando aqui à parte final da nossa apresentação. Vamos começar agora com as considerações finais, né? Será que existe uma relação entre a atitude do aluno em relação à matemática e a sua nota escolar? Será que existe uma relação entre esse sentimento com a matemática e a nota em matemática? Então, a gente viu aqui, nesse gráfico de caixas, que sim, que existe sim uma relação entre o sentimento e o rendimento em matemática. Então, por exemplo, a gente vê aqui que o primeiro quartil de uma atitude positiva do 6º ano, ele é maior que a mediana de uma atitude negativa também no 6º ano. A gente vê também aqui que os alunos que apresentam um sentimento positivo, uma atitude positiva, eles apresentam melhores notas, né, que os alunos que apresentam uma atitude negativa. Mas a gente pode ver aqui também que isso também acontece no 7º ano, né? A mesma coisa acontece no 7º ano. Mas aqui no 7º ano também a gente pode ver que existe um aluno que tem uma atitude positiva, um sentimento positivo em relação à matemática, mas obteve 1 como resultado, né? Mesmo obtendo 1, ele está aí positivo em relação à matemática. Outra consideração que a gente fez. O fato de enxergar a matemática como um monstro não é uma situação dos meus alunos, dos alunos do Rio de Janeiro ou do Brasil. É um fenômeno mundial. A gente vê aqui, eu tenho aqui esse desenho que é de um aluno de uma escola federal do Rio de Janeiro, onde a gente tem aqui um monstro fazendo a cabeça da menina
dizendo que ela é uma fracassada, né? Aqui eu tenho esses outros dois desenhos, um da Finlândia, outro da Suécia, me deixaram apavorada. Aqui nesse primeiro desenho a gente tem aqui a imagem do professor dando a sua aula no primeiro quadrinho. Nesse segundo aparece o professor na figura de um monstrinho, o rabinho aqui, batendo na menina, né? E esse último aqui, que me deixou mais apavorada ainda, a gente tem esse personagem aqui, que acredito eu que seja o professor, intimidando o aluno a fazer esse cálculo. Olha o cálculo aqui, descrito aqui por tiros. Né? Ele metralhou lá o 3 mais 7, responde. Então, é bem... Finalizando nossas considerações, colocou aqui, nosso estudo tem as mesmas conclusões do de Tojoá, 2014. A percepção dos alunos com relação à natureza da matemática está fortemente associada à ideia de números e da disciplina em si. Outra consideração que a gente fez, talvez seja necessário expor mais os alunos da escola básica atividades que mostrem a matemática como estudo de estruturas e padrões. Portalossi, 2019. O Humberto, numa palestra que ele fez agora em junho, ele tentou, através de dois jogos, o jogo dos 15 e o jogo das moedas, mostrar a matemática do ponto de vista de se estudar a estrutura. Ele diz o seguinte, que se você consegue entender a estrutura de um problema, você consegue identificar e resolver problemas semelhantes e daí criar generalizações. E por fim, como encaminhamento de trabalhos futuros, sugerimos pesquisas que tentem responder às seguintes perguntas. Primeiro, como são as atitudes e sentimentos dos alunos com relação às outras disciplinas, como português, biologia, história e educação física, né? E aqui a segunda pergunta, como as atitudes e sentimentos dos alunos mudam com os anos escolares? Essa segunda aqui, o meu amigo ali, Eduardo, está dando continuidade, né, dessa pesquisa. Ele vai mostrar aí como que, né, acontece isso aí, se é que acontece, né? A gente vai ver o trabalho dele, né, Humberto? Isso. Então, finalizei aqui. Obrigada. Muito bem.